Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a validade do procedimento de demarcação da terra indígena Tapeba, no Ceará, ao dar provimento ao recurso da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A decisão foi unânime, seguindo o voto do relator, ministro Teodoro Silva Santos. A controvérsia começou após proprietários de um imóvel no município de Caucaia questionarem o processo, alegando ausência de notificação pessoal durante as etapas administrativas. Em primeira instância, a ação foi rejeitada, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região anulou o procedimento em relação aos autores. No recurso ao STJ, a FUNAI sustentou que o rito previsto no Decreto 1775 de 1996 não exige notificação individual nas fases iniciais, sendo suficiente a publicação em diários oficiais. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, concordou com o argumento e destacou que o entendimento do TRF-5 divergia da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ. Segundo o ministro, o procedimento não fere o contraditório nem a ampla defesa, já que os interessados podem contestar os resultados ao longo do processo. Com a decisão, fica restabelecida a sentença de primeira instância que havia validado o procedimento de demarcação da área, que possui cerca de 5,3 mil hectares e abriga aproximadamente 6.600 indígenas. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal o uso do sistema eletrônico dos registros públicos para localizar bens penhoráveis em processos civis, desde que haja decisão judicial fundamentada. O caso analisado teve origem em uma execução na comarca de Pomerode, Santa Catarina, onde o pedido de consulta ao sistema foi negado. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que não havia previsão legal para o uso da ferramenta com essa finalidade. No STJ, o relator, desembargador convocado Luiz Carlos Gamboge, afirmou que a negativa não pode se basear em interpretações restritivas e destacou a necessidade de garantir a efetividade do processo. Com isso, o colegiado cassou a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e determinou um novo julgamento. Segundo o magistrado, o Código de Processo Civil permite ao juiz adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento de decisões, inclusive com o uso de tecnologia. Ele também citou a Lei 14.382 de 2022, que instituiu o SERP para integrar dados dos registros públicos. O relator comparou o sistema a ferramentas já consolidadas, como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude, cujo uso é admitido para a localização de patrimônio. Para ele, restringir o SERP-Jude compromete a finalidade do processo executivo. O magistrado também destacou que não há violação de direitos do devedor, já que o acesso às informações depende de controle judicial e pode ser protegido por sigilo quando necessário. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que a intimação pessoal prévia do devedor é requisito indispensável para a aplicação de multa coercitiva em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O entendimento mantém a validade da súmula 410, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1269. Isso significa que agora ele passa a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a fixação da tese, processos que estavam suspensos à espera da decisão podem voltar a tramitar. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a definição é essencial para estabelecer o termo inicial da multa cominatória utilizada para pressionar o devedor a cumprir a decisão judicial. Segundo o magistrado, a exigência de intimação pessoal está alinhada ao atual CPC, que prevê tratamento diferenciado para obrigações de fazer e não fazer. Ele ressaltou que o cumprimento dessas obrigações exige participação direta da parte, diferentemente de atos que podem ser realizados apenas por advogados. Salomão também apontou que a medida garante a função persuasiva da multa e evita penalidades automáticas, sem ciência efetiva do devedor.
Por fim, mencionou o uso do domicílio judicial eletrônico como ferramenta que reforça a comunicação direta com as partes. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.